Fujo outra vez, cheio de nudez, percorrendo tanto chão pra encontrar a solidão. Apertado feito um nó, coração chega a dar dó, na incerteza de andar só por confiar. Lembra então de alguém que se fez ninguém, veio para se doar, veio para me salvar, pois o filho que morreu no meu coração nasceu, reviveu do pó do chão, trouxe salvação. Nós vamos orar nesse instante. Eu vou pedir a todos se coloquem de pé. Eu vou convidar John Blauen para vir aqui orar, como é carinhosamente chamado pelos nossos jovens queridos. João é uma pessoa que você vê muitas vezes aqui e não sabe de que forma. João é uma pessoa que tem trabalhado com a arte da nossa igreja, design gráfico, né, da nossa igreja, tem feito assim um trabalho muito bonito, muito lindo, e Deus continue te abençoando, viu, João? Você é uma bênção. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Deus, em primeiro lugar, para que o Senhor abençoe cada um, meu Deus, que esteja aqui, Pai. Que o Senhor, meu Deus, esteja abençoando a vida de cada um que tenha feito o Enem essa noite, Pai. E que o Senhor alargue a vida, Deus, dessas pessoas para um novo horizonte, um novo olhar, uma nova perspectiva de vida, nos estudos, na vida, no campo trabalhista. Senhor, meu Deus, eu te peço ainda, Pai, para que o Senhor abençoe o ministério do pastor Geraldo, pastor Zica, vocal Raigios e todos aqui presentes, Deus, que são vocacionados, Pai, para te servir e para apenas a sua graça, Pai. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus por todas as coisas que tenha feito, Pai, pelo congresso infantil, por tudo, Deus, que tenha feito para ser único e agrado e a exaltação do seu nome, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém. Os irmãos podem sentar-se. Amém. Pastor Geraldo. Graça e paz, irmãos.
Os convido a abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 18. Enquanto os irmãos estão procurando, Jeremias 18, quero dizer aos irmãos que a nossa oferta de missões nacionais, ela encerrou-se, a campanha foi encerrada na última semana, mas nós continuaremos ofertando até o próximo domingo. Nós só enviaremos a oferta a partir do dia 11. Então, se você não entregou ainda a sua oferta na sua classe de escola bíblica ou na bandeja aqui durante os cultos, você terá a última oportunidade no próximo domingo. É muito importante a gente ofertar com generosidade para que o trabalho do Senhor seja feito em lugares que nós não fomos chamados a ir, mas temos a obrigação de sustentar os nossos irmãos que estão lá na ponta. Pela manhã, o irmão Alpeno, ele fez um relatório sobre o que vimos lá no Congresso Multiplique, e algo que chamou bastante a nossa atenção, confesso aos irmãos que eu fiquei até emocionado, foi com a participação dos missionários. O pastor Fernando Brandão, ele é um entusiasta por esse trabalho. E nós vimos dezenas de jovens, que saíram da sua comunidade, do seu conforto, da sua estrutura. Alguns até deram um tempo no seu curso universitário para irem a lugares até inóspitos na Amazônia para pregar a palavra de Deus, para plantar igreja. E o trabalho desses meninos e dessas meninas tem revolucionado aqueles lugares. Logo quando chegamos, para os irmãos terem uma ideia, naquele lugar, uma menina sorridente, meio fortinha, ela veio ao meu encontro para me dar um abraço, pela felicidade de estar me encontrando naquele lugar. Era aquela missionária de missões nacionais que veio aqui para fazer a abertura da campanha. Ela era apenas uma de dezenas. E os ministérios são múltiplos. Eles trazem relatos que nos emocionam. E o pastor Fernando, ele fazia questão de olhar para a gente e de dizer: eles são missionários das igrejas de vocês. São seus missionários, não são missionários da junta. Foi assim, algo que encantou, pelo que Deus tem realizado nesses lugares. É interessante que o tema do congresso foi improváveis. E apesar deles terem 2 preletores americanos, um deles, o Sammy Tippett, que é muito famoso por ser escritor, por ser preletor, principalmente no mundo árabe, um dos palestrantes foi um jovem de 23 anos, que encantou a todos pelos relatos do que Deus tem feito através da sua vida ali com os ribeirinhos. Coisas assim tremendas Deus tem feito, e nós somos responsáveis pelo sustento desse trabalho. Então, se você não entregou a sua oferta, faça isso até o próximo domingo. Conseguimos, Lari? Passa aí, Lari. Não sei se dá para ver, se puder apagar a luz fica melhor aqui. Aí a cidade de Quinjing, tá? Vai passando, Lari. Vai passando. Aí esse irmão aí que está com a missionária é aquele que veio, alcoolista, que veio se recuperar aqui em Itabuna, saiu de Quinjing, uma pessoa completamente improvável, excluída da família, excluída da sociedade, e nós o levamos para que a igreja pudesse testemunhar do poder de Deus sobre a vida desse irmão.
Eu acho que ele não colocou os dentes ainda, porque quando ele chegou aqui ele não tinha os dentes, mas ele vai retornar de vez quando terminar o programa, já mais bonito, tá? Deus transforma ratos em gatos e ele vai ser devolvido como um gato para a sua comunidade. A felicidade da missionária. Aí é um culto que o Luiz Correia participou lá na Malhadinha. Pode ir passando. Aí o Luiz pregando, os irmãos, vai passando. Ali o sertanejozinho, eles estão fazendo visitas a enfermos. A Anselmo ali. Aí é uma comunidade chamada Boa Vista. Essa comunidade vai receber 35 cestas básicas que nós doamos. Tá? Hoje, nesse momento, nós também estamos lá em Quijingue. A Igreja Batista Teosópolis, nesse momento, está em Quijingue, através de Luiz Correia, através de Anselmo, através de Lena. Eles foram ontem e retornarão amanhã. Luiz pregando aí ao ar público, ao ar livre. Anselmo, a missionária ali, vai passando. Acabou? Beleza, obrigado, Lari. É maravilhoso. Eu senti uma inveja santa que inicialmente quem iria para esse trabalho seria eu, mas não pude. Então eu pedi ao Luiz para ir. Lena está comemorando aniversário em Quijingue. Eles me disseram que a temperatura está bastante amena em Quijingue, entre 38 e 40 graus, e há 6 meses não chove por lá. Então é um lugar maravilhoso para fazer turismo. Irmãos, o pastor Zica, ele começou na quarta-feira uma série de estudos sobre provações. Não percam. Nós esse ano tivemos bons estudos durante as quartas-feiras. Estudamos o tabernáculo e a obra da redenção, estudamos todo o livro de Atos e estudamos a carta aos Filipenses. Agora, pastor Zica está trazendo o estudo sobre provações. Você é o nosso convidado na quarta-feira. E aqueles que decidiram pelo batismo no último domingo, se não procuraram a classe no dia de hoje, procurem-na no próximo domingo, para que nós tenhamos um grande batismo em dezembro. Dito isto, Jeremias capítulo 18. Como são apenas 6 versículos, eu vou pedir aos irmãos para se colocarem de pé. Assim está escrito: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Querido Deus, diante da Tua palavra, neste momento singular desta noite, nós te pedimos que Tu fales ao nosso coração. Tu nos conheces, Tu sabes como nós estamos. O Teu olhar nos enxerga por dentro. Tu sabes não apenas aquilo que fazemos e entregamos, mas a razão dessa entrega, a razão do nosso louvor. Tu sabes como nós estamos emocionalmente, afetivamente e principalmente espiritualmente. Ó Deus, usa-me como um vaso de barro útil para falar acerca da Tua palavra, em nome de Jesus.
Amém. Podeis sentar, meus queridos. Nós estamos analisando aqui uma profecia que aconteceu no ano 605 antes de Cristo. Portanto, algo que aconteceu há 2605 anos atrás. Provavelmente, quando Jeremias fez essa profecia, ele estava no 4º ano do rei Jeoaquim. E o grande objetivo de Deus era alertar o povo de Judá para dizer-lhe que ainda era possível reverter a sua situação, que era terrível. Deus tinha o poder de mudá-los. Deus tinha o poder de reverter aquele destino a que eles estavam condenados. A terra iria descansar, mas o cativeiro não era obrigatório. Só para lembrar os irmãos da razão desse descanso da terra, quando o povo, os hebreus, eles entraram na terra que Deus havia prometido pelas mãos de Josué, eles fizeram um pacto com Deus, que eles trabalhariam na terra durante 6 anos, e no 7º ano, a terra não seria explorada, ela descansaria. E eles disseram para Deus: nós queremos, assim faremos. Mas o tempo foi passando, eles dividiram a terra, eles se apossaram das bênçãos que o Senhor estava dando, eles exploraram a terra, eles construíram suas riquezas, mas eles foram se esquecendo aos poucos dos acordos que eles haviam feito com Deus. Eles não eram obrigados a dizer sim, mas disseram. Então havia uma promessa do Senhor sobre as suas vidas, mas todas as bênçãos, todas as promessas, elas são condicionais. Deus cumpre, mas o homem também tem que fazer a sua parte. Então, morando na terra, tendo se esquecido do acordo que fizeram com Deus, o tempo foi passando, as gerações foram passando, e 490 anos depois, Deus levantou o profeta Jeremias no tempo do rei Joaquim, para lembrar ao povo que o povo estava falhando, que eles tinham se corrompido, que eles tinham a expressão que o Antigo Testamento geralmente usa é adultério, que eles tinham adulterado, que eles tinham ido após outros deuses, eles tinham se esquecido do Deus de Israel. E por isso, a terra descansaria. E para a terra descansar, viria uma nação terrível do norte. Essa nação os tiraria da terra por 70 anos, para que a terra pudesse descansar, e só após 70 anos eles retornariam. Aí você entende por que 70 anos. 490 dividido por 7. Por isso que eles ficaram 70 anos no cativeiro. E Jeremias, como profeta de Deus, ele arriscou a sua vida muitas vezes, ele enfrentou o rei muitas vezes, porque existem 2 figuras emblemáticas no Antigo Testamento, a figura do sacerdote e a figura do profeta. O sacerdote era uma espécie de servidor público federal, ele era mantido pela corte,
ele preferia fazer a vontade dos reis do que a vontade de Deus. Os profetas não. Eles enfrentavam os reis, eles enfrentavam o poder constituído. E eles diziam com toda a autoridade: assim diz o Senhor. Mesmo que você não goste, assim diz o Senhor. Mesmo que você não concorde, assim diz o Senhor. E eles perdiam suas cabeças. Eles eram torturados, como Jeremias foi torturado. Mas eles não se negavam a dizer aquilo que o Senhor lhes ordenava fazer. Joaquim recebeu muitas mensagens de Jeremias, mas a atitude desse rei, porém, foi de completo desprezo. Inclusive, numa ocasião, ele mandou queimar o rolo que continha as mensagens de Deus. Você pode encontrar isso na sua Bíblia em Jeremias 36, 23. Ele era arrogante, ele era presunçoso. Foi nessa época que Jeremias profetizou. Um tempo em que o povo estava desviado do Senhor. Um tempo em que o povo ia atrás de deuses falsos. Um tempo em que o povo se jogou na idolatria. Sabe, a idolatria sempre anda acompanhada da corrupção moral. A idolatria sempre anda acompanhada da distorção doutrinária. A idolatria sempre anda de braços dados com a indiferença religiosa. As pessoas tapam seus ouvidos para não ouvir as profecias de Deus. A idolatria sempre anda acompanhada da prostituição e de toda a sorte de pecados que afastam o homem de Deus. O interessante é que nós não devemos pensar que isso acontece diferente nos nossos dias. Sabe, existem coisas que refletiam a realidade detectada por Jeremias quando ele desce à casa do oleiro. A ordem era simples, era ele descer à casa do oleiro e observar como o oleiro estava trabalhando. O que ele observou? A primeira coisa que ele observou era que a produção era artesanal, não era em larga escala. Cada vaso era feito individualmente, era singular. Não existia um vaso igual a outro. Cada vaso era criado segundo o desejo do artífice com funções estabelecidas por aquele que o criara. Você já parou para pensar que o mundo hoje possui 7 bilhões de pessoas, ou mais de 7 bilhões de pessoas, e não existe uma pessoa que tenha digital igual a tua? No mundo inteiro. Como é que se explica isso? Quando a gente viaja, e nós chegamos nesses aeroportos dos outros países, uma prática que é comum, a gente coloca o dedão, polegar, e depois todos os dedos da mão, e depois da outra mão, e eles sabem toda a nossa história, por onde nós passamos, quantas vezes nós entramos ali, quando nós saímos, porque não existe um vaso igual ao outro, não existe uma pessoa igual a você, ninguém. Às vezes eu até brinco com o Valdeci, a gente está passeando nos ônibus e nos lugares, aí passa alguém assim, quando passa alguém assim muito feio, eu falo: olha, aquele é parecido com Alpeno, vê se não parece, a mesma barba, o mesmo jeito, né? Aquele é parecido com, né? Mas não é igual, porque nós somos singulares. Outra coisa que ele viu é que todos os vasos eram belos. Todos os vasos eram belos porque nós somos belos. Nós somos a melhor poesia escrita pelos dedos de Deus.
Queridos, a nossa vida foi nos dada por aquele que é o autor da vida, o criador de todas as coisas, e ele nos fez de forma especial. Então Jeremias viu que todos os vasos eram belos, mas tinha um problema: todos eles eram frágeis, todos eles eram fracos, apesar de bem trabalhados. Além disso, podiam ser de cores diferentes: alaranjado, cinzento, branco, por conta da argila do local. Assim também não somos nós. E ele viu que qualquer defeito percebido antes da cozedura podia ser consertado após se adicionar água. Porque a argila bruta, ela é maleável, ela é flexível, ela se permite ser moldada na correção dos seus defeitos originais. Todavia, depois da cozedura, depois que ele vai ao fogo, quando ele seca, aí ele se torna impermeável. Então, ao estar junto do oleiro, observando como o oleiro desempenhava o seu trabalho, Jeremias percebeu que algo saiu errado. O vaso que estava sendo feito quebrou-se. Jeremias estava ali para aprender. Talvez ele tivesse pensado: o que o oleiro vai fazer com esse vaso quebrado? Será que ele vai jogar fora? Será que ele vai buscar outro vaso? Será que ele vai parar de fazer vasos porque aquele quebrou-se em suas mãos? E ele observa que o oleiro não fez nada disso. O oleiro simplesmente pegou o mesmo barro, e começou tudo novamente. Um vaso novo começou a surgir do trabalho cuidadoso e perseverante daquele oleiro. Dessa forma, o chamado de Deus a Jeremias para que ele descesse à casa do oleiro tinha o efeito prático de mostrar como o Senhor restaura o seu povo. O único requisito era que esse vaso estivesse à disposição, próximo, para que pudesse ser restaurado. Quando eu era jovem, e isso não faz muito tempo, eu tinha alguns amigos aqui na igreja que eu sentia que eles não eram convertidos. E naquele ímpeto de todo jovem, às vezes eu me sacudia para dizer para eles: por que vocês não somem daqui? Porque vocês dão mau testemunho, porque vocês não entendem ou não querem compreender o que se faz aqui. Aí eu fui amadurecendo, fui ficando mais misericordioso, e eu entendi que o discurso deve ser outro. Por favor, não saiam daqui. Porque se você estiver aqui, um dia você vai abrir os seus ouvidos e vai ouvir a voz do oleiro. Ele vai até quebrar você, mas ele vai fazer de você um vaso de honra, um vaso novo, alguém que nunca você imaginou ser. Mas você precisa estar próximo. Por amor de Deus, não vá para longe. Fique aqui, porque é aqui que tem palavra de vida. É aqui que Ele pode restaurar você. Sabe, meu irmão, quem dá a dimensão da grandeza é aquele que cria e orna o vaso. O oleiro, quando ele pegava o barro, ele pegava aleatoriamente, ele tratava o barro de forma diferente. Assim a gente pode entender que Deus não precisa de nada especial para fazer algo belo.
É na simplicidade interior que Deus pode representar algo bonito no seu exterior. Note que o oleiro tem tanto orgulho da simplicidade do seu produto, quando ele faz um barro, que ele assina o barro, assina o vaso, ainda mole. E quando o vaso seca, a assinatura, ela não pode ser apagada. Assim o Senhor também assina o seu nome em nós, através do seu Espírito Santo. Nós não somos produtos acabados. Nós vivemos um processo de santificação. Mas quando nós começamos, Ele já assina o seu nome em nós, Ele já nos sela. É meu. Não é perfeito. Vai ser muito mais belo do que é, mas é meu. Satanás não toca. Ninguém pode tirá-lo das minhas mãos. João 14, 16 a 17, está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e porque está em vós. Mas que nunca precisamos discernir também quem é o oleiro e quem é o vaso dessa parábola, porque são elementos diferentes de um mesmo processo espiritual. E esse tem sido um dos grandes problemas que está destruindo espiritual e materialmente os vasos. É a pretensão do vaso se tornar oleiro, é a pretensão do servo se tornar senhor. Essa miopia espiritual, porque vasos há que não se submetem à vontade do oleiro, querem até mesmo tomar o seu lugar. Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele nos afirma de forma categórica: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos apenas recipientes desse poder, onde concluímos que o homem jamais será Deus. Vivemos num tempo muito difícil, porque muitos se colocam na condição de oleiro e querem ser transformadores de vasos. Muitos vivem ou querem viver na condição de Deus, um Deus moldado, adestrado, preparado detalhadamente para cumprir a vontade daqueles que o procuram. Muitos moldam um Deus obrigado a responder às orações poderosas, como se essas orações existissem. Inclusive orações imprecatórias, orações ameaçadoras, principalmente quando se trata de dinheiro. Eu não sei se você já ouviu alguém dizer assim: ou você entrega ou eu vou soltar o devorador em cima de você. Ah, irmãos, vivemos um tempo que muitos querem que o Deus de Israel, o Deus criador da vida, realize profecias que nunca foram anunciadas. Vivemos um tempo denunciado na última reunião de Jesus com seus discípulos, quando os seus discípulos se mostraram dispostos a disputar um lugar ao lado de Jesus, na cabine de comando, mas estavam indisponíveis para lavar os pés uns dos outros. Eles estavam prontos para discutir e decidir coisas importantes do reino. Eles estavam nas sessões das quartas-feiras, principalmente aquelas mais picantes, com aqueles assuntos mais importantes. Mas eles não estavam aptos para o dia a dia, para a simplicidade do serviço, que é carregar uma toalha e uma bacia com água. Por isso Jesus nos advertiu naquela reunião e nos adverte nesta:
se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ao ver o oleiro trabalhando sobre as rodas, moldando o barro, Jeremias aprende algumas lições e nós também temos que aprender lições importantes e rápidas. A primeira lição: Deus não desiste de vasos quebrados. Entenda, Deus não desiste de vasos quebrados. Aliás, Ele é especialista em vasos quebrados. Ele é especialista em improváveis. Os grandes homens de Deus foram improváveis. Ou você pensa que Davi, ele era bem visto pelo seu pai, pela sua mãe e pelos seus irmãos? Se você está esquecido, quando o profeta chega na casa de Jessé, o pai de Davi, dizendo que estava ali para adorar, mas na verdade para escolher um novo rei para Israel, Jessé possuía 8 filhos. E ele chama apenas 7. E todos os filhos desfilam na sala, na presença do profeta. O profeta chega a se enganar com Abinadab, porque ele era forte, ele era belo, ele era pomposo. E Deus puxa a orelha do profeta e fala assim: não olha para a aparência não, viu? Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E aí o profeta fala com o pai de Davi: não tem mais ninguém não, porque esses 7 já foram reprovados. Não dá para virar a cadeira para esses 7. Desafinaram. Aí então Jessé fala assim: tem um aí, mas ele só serve para cuidar de umas cabras magras que eu tenho. Está lá no campo. Chama. Quando Davi entra, Deus fala: é ele. É com ele que eu quero tratar. Deus é especialista nessas coisas, em confundir a sabedoria dos sábios, a força dos fortes. Deus não precisava de alguém preparado. Deus queria alguém com um coração limpo e disposto, para que Deus pudesse prepará-lo. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, o oleiro tornou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Está escrito aí: como pareceu bem aos seus olhos. Aos olhos de quem? Do vaso? De Deus, do oleiro. O oleiro não jogou no lixo o vaso que havia estragado nas suas mãos. E aquilo gritava para a casa de Israel que Deus continuava com eles, embora eles estivessem destruídos espiritualmente e completamente distantes daquilo que Deus havia planejado para as suas vidas, para o seu destino. Deus não os havia abandonado. Isso nos ensina que mesmo nas mãos do oleiro, nós podemos quebrar porque somos barro. Podemos trair os mais nobres sentimentos do nosso projeto inicial por conta da nossa essência, por conta das nossas contradições, porque somos humanos. Mas se estivermos nas mãos do oleiro, que é Deus, Ele não nos jogará num canto qualquer. Ele não nos tratará como algo imprestável. Ele não nos considerará um projeto abandonado ou um elefante branco como um estatal sem utilidade. Deus vai continuar investindo em nossa vida, porque Ele não abre mão. Deus não renuncia. Deus não abdica daqueles que são seus, embora quebrados. Deus não desiste daqueles que custaram a vida, o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, porque o seu amor é incondicional, porque Ele conhece a nossa estrutura, porque Ele conhece os nossos limites, porque Ele conhece a nossa inclinação e capacidade para escolher os atalhos da vida. Mesmo assim, Ele não desiste de nós. Ah, querido, mesmo quebrado, nós temos valor para Deus.
mesmo distante do projeto inicial, nós podemos ser moldados, reconstruídos para cumprirmos a sua vontade. Não é o fim. Se nós abrimos os olhos nesta manhã e se nós estamos aqui nesta noite, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos restaurar. Meu querido, minha querida, você pode estar todo quebrado, todo disforme, moralmente, psicologicamente. E se você consegue me ouvir nesta hora, mesmo você que nos assiste pela internet, entenda, Deus não desistiu de você. Ele quer fazer de você um vaso novo. Ele pode fazer de você um vaso de honra, um orgulho para a sua família, um orgulho para os seus pais, um orgulho para sua esposa, para seu esposo, um orgulho para os seus filhos. Ele pode te ajudar a reconstruir uma nova história. Esse tempo de desonra pode chegar ao fim hoje. É só você querer. Acredite, em nome de Jesus, Deus quer que você viva uma vida santa, uma vida no altar, uma vida cheia do agir do Espírito Santo, abundante, maiúscula, superlativa, eterna. Segunda lição. A primeira lição é que Deus não desiste de vasos quebrados. A segunda lição é que todo vaso quebrado pode ser vaso novo. Repete comigo: todo vaso quebrado pode ser vaso novo. E Jeremias vê que Deus, Ele tornou a fazer dele, daquele vaso, outro vaso. Isso gritava para a casa de Israel que Deus queria e podia recomeçar sua história, se eles quisessem. O tempo da vergonha não aconteceria. O tempo da humilhação, do cativeiro seria afastado. A sua cidade, o seu templo seriam preservados. Mas eles eram muito orgulhosos. O rei era prepotente, o povo estava surdo. A realidade social importava mais que os apelos de Deus, através do profeta Jeremias. Sabe, irmão, como Jesus falou que não se põe remendo novo em pano velho, note que o oleiro não remendou o vaso quebrado. Ele não deu um jeitinho, ele não colocou uma super bonder espiritual para devolver a aparente normalidade. Ele não adotou o mais ou menos, ou politicamente correto, como muitas vezes nós fazemos. Ele fez um vaso novo. Ele pode fazer isso com você também, pode fazer de você alguém que viva em novidade de vida, alguém que visivelmente nasceu de novo. Isso nos ensina que a obra de Deus, aliás, a obra que Deus quer fazer em nós, tem que ser perfeita, tem que ser completa, tem que ser sem mistura. Ou somos vasos novos, ou seremos vasos de desonra. Ou somos novas criaturas, ou não somos regenerados. Talvez por isso sempre temos um novo dia, temos uma nova oportunidade para recomeçar. Porque se nada na nossa vida nós podemos desacontecer, graças a Deus sempre podemos recomeçar, sendo vaso novo, tendo vida nova, novamente, metanoia, novo coração. Temos uma vida que reflete e transmite vida. Podemos viver os sonhos antigos de Deus, que muitas vezes ficaram esmaecidos dentro de nós. Meu irmão, é assim. A vida de Cristo tem que ser vivida em novidade de vida. Precisamos ter um cântico novo nos nossos lábios. Mas isso não pode acontecer na vida de
de quem tem um coração amargurado, de quem carrega as suas frustrações expostas. Na vida de gente que não consegue entender que nada acontece sem a permissão de Deus na história do seu povo. Ou você está esquecido que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não temos o direito de ornar nossa vida com a tinta da murmuração, mas devemos pintá-la com o brilho das vestes de louvor, óleo de alegria, expressões de lábios que confessam o nome do nosso oleiro, o nosso Senhor. A terceira lição desse texto, dessa parábola, quem dá o formato do vaso é o oleiro. Quem dá o formato do vaso é o oleiro. É por isso que ele diz: conforme pareceu bem aos seus olhos. Isso gritava também para a casa de Israel, que aquele tempo, quando eles entraram na terra, em que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, havia passado, porque não deu certo. Afastou o povo do propósito de Deus. Agora, a única forma de restauração espiritual seria retornar aquilo que for acordado na aliança do Sinai. Quando o povo disse: faremos tudo o que o Senhor tem ordenado. Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer, mas Ele faz de você um vaso segundo o propósito soberano dEle. Deus fez do vaso que se lhe havia estragado nas mãos um vaso novo, segundo quem lhe pareceu. A obra de Deus em você não é conforme os ditames da tua vontade, mas conforme os propósitos soberanos do oleiro divino. Deus tem o melhor para a tua vida, meu querido. Ele tem o melhor para você. Os planos de Deus para a tua vida são muito mais elevados do que os teus próprios planos. A vontade de Deus é que deve prevalecer e não a tua. Ele é o oleiro, você é o barro. O oleiro tem direito de fazer do barro o que bem lhe aprouver. O oleiro divino é que molda você. É o mesmo oleiro que espalhou as estrelas no firmamento e que lançou os fundamentos da terra. E Ele está empenhado em esculpir em você a beleza de Jesus. Sabia que o projeto dele é transformar você à imagem do Rei da Glória? Você sabe que ser cristão é ser um pequeno Cristo? Você sabe que o nosso paradigma é Jesus? Deus jamais desistirá desse projeto, porque seus planos não podem ser frustrados. Se preciso for, Ele vai quebrar você, Ele vai fazê-lo de novo, mas Ele jamais vai desistir de fazer de você um vaso de honra. E olha que nós estamos falando isso de um tempo de brados emocionados por conquistas materiais, por disputas constantes pelos primeiros lugares. Num tempo de adoração desmedida a Mamon, o deus do dinheiro, e a Baco, o deus da prostituição, do vinho. Entender que devemos ser apenas aquilo que parecer bem aos olhos de Deus é fundamental, para não estarmos longe dos propósitos de Deus para nós. Quarto e último ponto. Deus é o Senhor da nossa história. Deus é o Senhor da tua história. Versículos 5 e 6.
Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias estava atento e talvez se perguntasse: o que será que Deus quer me ensinar desse trabalho simples que eu estou observando? Então, após observar aquele trabalho simples, ele ouve essa frase de Deus. Agora Jeremias tinha mais uma mensagem para dar ao povo. Ele podia dizer: gente, Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu do propósito da sua criação. Apesar da nossa frieza espiritual, Deus não nos abandonou. Mas Deus precisa de um passo de obediência nosso. Ele não vai nos invadir. Ele não vai nos obrigar. A gente precisa querer. Ele pode nos poupar. Para aquele povo, a desobediência traria maldição, traria a escravidão. Mas agora Deus estava confirmando através de Jeremias o que já havia dito através de Moisés. A obediência transformaria toda aquela situação. O que Deus estava mostrando é que se ele se arrependesse, o cativeiro não aconteceria. O supremo oleiro podia interferir no curso da história. Deus estava dando um caminho alternativo. O vaso poderia ser refeito. Era só querer. E o que aconteceu? O povo não quis. E como Deus não obriga ninguém a tomar esta ou aquela decisão, a história seguiu o seu curso. O que nós podemos aprender desta profecia condicional? Primeiro, Deus respeita a nossa liberdade de escolher o nosso futuro. Nós podemos escolher o arrependimento ou o cativeiro, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. É individual. Se escolhermos o arrependimento, Deus está disposto a nos dar uma segunda chance, mesmo que estejamos quebrados. Terceiro, Ele sempre nos avisa o que vai acontecer. Cabe a nós a tarefa de escutá-lo ou não, obedecê-lo ou não. Irmãos, desçamos a casa do oleiro. Em nome de Jesus, deixemos que Ele nos molde. Se necessário, nos quebre e refaça totalmente. Se estivermos em suas mãos, entendamos que todas as coisas concorrerão para a glória dEle. Após a cozedura, após a queima, nós nos alegraremos. Sabe por quê? Como diz Oséias 6:1, o Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que sara. E aonde Ele nos puser, na sua casa, seremos vasos de honra. Façamos tudo para agradá-lo. E a sua palavra sempre virá nos trazendo paz, conforto, sabedoria, ânimo, poder e vitória. Amém?
Nós vamos cantar uma música, eu não combinei com o pessoal, mas não quero cantar essa música, eu quero orar essa música com os irmãos. Que fala assim: eu quero ser, Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Uma música muito conhecida. E depois eu quero orar. Podemos cantar até de olhos fechados. Eu vou orar e quero orar com todos aqueles que entenderam que precisam dessa restauração do Senhor, que não querem frustrar os planos de Deus para a sua vida, por aqueles que entendem que, como vasos nas mãos do oleiro, precisam ser restaurados, precisam de cura espiritual, precisam retornar para os propósitos de Deus. E aí, mesmo que você já seja membro da igreja, mesmo que você já congregue conosco há muito tempo, eu quero orar com você. Que não seja o meu apelo, que não seja a minha voz, mas que seja o apelo do Espírito Santo dentro do teu coração, porque Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu estado. Se como Jeremias, ele me levantou nesta noite para dizer que ele não desistiu de você, que ele te ama incondicionalmente, que ele quer fazer com que você retorne para o propósito lindo que ele tem para a tua vida. Eu quero orar contigo. Te peço para vir à frente para orar comigo neste momento. Poderão continuar de pé, mas eu vou me ajoelhar. Querido Deus, eterno Pai, existem momentos na nossa história que nós precisamos desse renovo. Existem consequências
nas escolhas que fizemos, que muitas vezes nos levaram para longe do teu propósito, daquilo que tu esperas de nós. Ah, Deus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho, nós te pedimos, Senhor, que tu operes poderosamente na nossa história, na nossa vida, no nosso coração. Te pedimos que tu perdoes os nossos pecados e que tu nos faças novo, Senhor. Ó Deus, declaramos, pelo poder que há no nome de Jesus, que o inimigo de nossas almas, que o diabo, ele não tem qualquer poder sobre a vida daqueles que estão aqui na frente e que entenderam o chamado do teu Espírito Santo e disseram, através das suas presenças, que querem ser vasos novos. Que tu faças, ó Deus, com que eles realmente experimentem aquela alegria que já foi sentida, da novidade de vida, do primeiro amor, de ter um novo cântico em seus lábios e de celebrar a vida com quem amam. Faz desses teus filhos, desses teus servos, das suas servas, missionários teus, Senhor, pessoas que resplandeçam a tua luz diante do mundo, para que o mundo glorifique o teu nome ao ver neles a tua presença. Assim também, Deus, abençoa os demais irmãos que estão aqui. É o que nós te pedimos, porque sabemos que esta é a tua vontade. Por isso te pedimos no nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Pode sentar. Dê-me só alguns segundos. Antes da bênção, né? E antes de nos despedirmos, eu quero só comunicar à igreja que eu estarei ausente a partir da quarta-feira. Só retornarei no dia 8 de dezembro, no culto da noite. A igreja está organizada, as providências já estão todas adotadas, os nossos primeiro e segundo vice-presidentes já estão apostos e ávidos pela minha partida, e o pastor Zica estará à disposição dos irmãos em tempo integral. Tirem o couro do pastor Zica, porque eu poupei o pastor Zica durante todo o ano para este momento. Ele é aquele bezerro cevado que eu preparei para este momento. É que eu havia programado as minhas férias no ano de 2018. E eu não sabia que a nossa igreja ia passar por essa transformação toda no ano de 2019. Então, eu apenas estou cumprindo um calendário que já tinha sido agendado. E, às vezes, porque continuei trabalhando durante 8 horas por dia e dando expediente na igreja todos os dias, a minha esposa falava, olha, você não vai aguentar. Eu dizia sempre, novembro está chegando. Até novembro nada vai acontecer. E graças a Deus, novembro chegou. Para o ano que vem eu já fiz diferente, eu dividi as férias em 2 períodos, 15 dias em fevereiro e 15 dias no final do ano. Como sempre faço, há 7 anos que eu faço isso, eu não fico nas férias aqui no país, eu vou estar fora. É uma oportunidade de ler, uma oportunidade de conhecer outras culturas, outros lugares, de me reabastecer e de saber que ninguém vai ligar para mim para me pedir nada. Eu até falei com algumas pessoas, estarei em comunhão online o tempo inteiro com Deus, mas estarei offline para os demais, a não ser para os meninos lá de casa. Então, se precisarem, cuidem dos meninos, das crianças, tá? E orem por nós. Estamos indo com o casal daqui da igreja, Danilo e Meire. Sairemos na quarta-feira. E
a nossa expectativa é muito boa, é muito grande e precisamos descansar um pouquinho para voltarmos com carga completa para multiplicar esta igreja e para viver esse novo tempo com tanta intensidade. Como eu disse, a glória da segunda casa será ainda maior que a primeira. E cada um de nós faz parte desse projeto de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Queridos, nós vamos orar. Cadê Val? Está aqui? Val, faz favor. Não sei se Danilo e Meire estão aí também, vão viajar. Cadê as crianças? Crianças, faz favor. Queridos, nós vamos orar pela família pastoral nesse instante. Como o pastor Geraldo disse, no ano de 2018, nenhum de nós imaginaria que passaríamos por tantas mudanças e transformações. E agora em 2019, o nosso pastor e sua família estão saindo de férias. Val, ok? Vocês na ativa, por favor. Então nós vamos agradecer a Deus pela família e vamos abençoá-los nesse período de férias. E eu queria convidar você a estender as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tinha preparado para nós, nem havia chegado ao nosso conhecimento, Senhor, mas o Senhor já sabia de todas as coisas. Senhor, durante 40 dias nós oramos, pedindo ao Senhor que o Senhor nos mostrasse e enviasse o pastor que o Senhor tinha para esta igreja. E aqui está o pastor Geraldo, sua esposa e seus filhos, ó Pai, como a família pastoral desta igreja. Oramos pedindo a Tua vontade. Se oramos, Pai, e ela se cumpriu, e entendemos que agora, como ovelhas do rebanho, nós aceitamos, Deus, e Te agradecemos pelo pastoreio do pastor Geraldo. Que em nome de Jesus, esse período, Senhor, de férias, seja um período de renovo, seja um período, ó Deus, de restauração das suas forças emocionais, físicas, espirituais, ó Deus, e que em nome de Jesus, Pai, ele possa, juntamente com Val, aproveitarem, Senhor, com Danilo e Meire também, o máximo, Senhor, dessas férias. Que o Senhor os abençoe todos os dias, que o Senhor guarde os seus passos todos os dias, que o Senhor seja a alegria deles todos os dias, Pai, que os conduza onde quer que forem, Senhor. Nós, como a Tua igreja, como ovelhas do Supremo Pastor e como ovelhas, ó Deus, do pastor Geraldo, nós abençoamos, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, a vida da família pastoral, Senhor. Abençoamos, Senhor, este período de férias, para que o Senhor continue guardando, protegendo e renovando as forças dos Teus filhos. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A bênção pastoral é sua. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Uma semana feliz, abrace pelo menos 3 pessoas. Deus abençoe.